Olá, tudo bem? Bom, então, dando continuidade a esses curtos vídeos que nós estamos fazendo, né, como uma introdução para o trabalho que nós vamos realizar, né, voltado para a qualidade de vida, né, e agora nesse momento eu estou falando para as pessoas que estão assim, caminhando para a terceira idade, né, eu disse entre os anos de 1955 a 70, né, e com o propósito aqui de despertarmos algumas consciências que talvez nós não estejamos apercebidos, né? E assim, como parte desse trabalho introdutório, a gente está fazendo alguns vídeos, né? E conversando sobre alguns pontos importantes, né? Ontem nós falamos sobre algumas questões que podem nos trazer danos, né? E eu queria aproveitar, né, hoje, né, esse diazinho maravilhoso, com essa chuvinha, né, assim, bem propenso a uma sessão pipoca, né? Então, vou aproveitar nesse cantinho aqui e falar um pouquinho, compartilhar com vocês o que por acaso ontem, né, eu estava conversando com um amigo rapidamente, e falando sobre o propósito, né, do nosso trabalho, voltado para a qualidade de vida, né? E aí, olhando para cada um de nós, que nós temos não só um monte de coisa a fazer, mas também coisas que nós temos que cuidar em relação a nós mesmos. E aí eu estava falando sobre a necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo, né? Eu diria que isso é fundamental para a nossa vida por vários aspectos. Nós vamos estar falando sobre isso em outros vídeos, né? Mas o ponto é que no momento que a gente pensa, né, em viver, né, mais 50 anos, né, aproveitando essa vida, né, com todo o potencial, né, que ela tem para nos dar, para suprir os nossos desejos, né, para que nós tenhamos prazer na vida, né? Nós estávamos tocando sobre a importância também de nós sairmos, né? Fazermos coisas fora. E aí ele tocou no aspecto segurança, né? Ah, mas eu não tenho motivação porque a segurança hoje está muito prejudicada, né? As pessoas não têm segurança fora. Então esse é um ponto que eu queria fazer uma parte para comentar uma coisa com vocês, né? Nós somos seres complexos, né? E o nosso ego é o que assim, tem regido as nossas vidas, né? Infelizmente, pelo pouco nível de consciência que nós temos, né? Então, o grande desafio nosso não é eliminar o ego, né? Mas é conseguirmos compreender e começar a lidar com ele, né? O ego, ele nos traz uma coisa que é genuína no ser humano, né? E também nos animais, que é o desejo, né? Então, esse desejo, às vezes, né, eles podem nos trazer algumas complicações, né? Em primeiro lugar, nós devemos saber, né, o desejo, ele é volúvel, né? Por que ele é volúvel? O melhor desejo, imagina uma coisa maravilhosa que você queira fazer. Quando você faz, quando você atinge, cumpre o desejo, ele deixa de existir, né? Então ele é volúvel por isso, assim, no tempo, ele pode ser suprido muito rapidamente, né? E aí o que vem depois, né? Então, como nós somos seres com desejos, né? Nós temos o nosso ego monitorando, que infelizmente normalmente não trabalha ao nosso favor, e ele pode nos trazer algumas questões, né? E no caso que eu estava conversando ontem com um amigo, ele trouxe a questão da segurança. Mas nós devemos parar para analisar, né? Qual o fundamento dessa questão segurança, né? Está relacionado ao medo. Mas será que o medo em si, né, justifica a pessoa não querer viver uma vida plena, né, aproveitando os momentos, inclusive externamente ao nosso lar? Talvez não, né? Né? Então, às vezes, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, né? Que perceber se o nosso ego está justificando algo realmente verdadeiro,
né? Ou em função de uma outra coisa que nós temos como prioridade. Será que, na verdade, o medo justifica? Né? Talvez não. O que está justificando mais talvez seja a vontade de não fazer nada, né? Mas aí o tempo passa, a vida passa, né? E o que nós fazemos na vida, né? Nós estamos aqui para receber prazer, nós estamos aqui para recebermos, para ter os nossos desejos atendidos, né? Então isso é muito legal, só que nós temos que ter esse cuidado, né? Será que o que eu estou pensando, né, é real? Ou é uma justificativa do meu ego para que eu não faça, né? Então nós temos que começar a prestar atenção, né? Primeiro nos desejos, depois, né, o porquê não e o porquê sim, né? E aí tentarmos realmente trabalhar, né, nesse sentido. Saber que o nosso ego é só parte de nós. Aliás, hoje nós sabemos que nós não somos nem esse corpo, nós não somos essa mente, nós somos algo muito maior que isso, né? Então, aprender a lidar com o ego é importante porque ele pode nos privar de uma vida plena, né? E para isso a gente vai ter que realmente estar sempre refletindo sobre os nossos sentimentos, né? O sentido é real, é justificado realmente? Ou é uma trama do nosso ego para nos impedir de sermos plenos, né? Ok? Então aí fica essa dica, né, para nós meditarmos, né, refletirmos. Se você gostou, compartilha. Isso são assim, algumas informações introdutórias, né, para o nosso propósito, que é despertar o nosso interesse pela vida, interesse em fazer muito ainda nessa faixa etária que nós estamos, né, rumo a uma vida plena e muito ampla, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, tudo de bom.